A primeira grande motivação que devemos ter para participar, para integrar a missão de Deus, que também é a nossa missão, é compartilhar boas novas, compartilhar boas notícias. Todos nós gostamos de dar boas notícias, seja para a família, seja para os filhos, para a igreja. E qual a boa notícia, a melhor boa notícia que podemos dar? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A obra intercessória do Senhor Jesus Cristo por nós, que nos livra do pecado e nos dá a salvação, nos dá a vida eterna. A Bíblia relata a primeira vez que essa boa notícia, a notícia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, foi dada. Encontramos isso lá no livro de Lucas, no capítulo 24, dos versos 1 a 12. O que aconteceu? No domingo que sucedeu a crucifixão de Jesus, o sepultamento de Jesus, naquele primeiro domingo, as mulheres foram ao túmulo, levando especiarias, ainda para preparar melhor o corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando elas chegaram lá, elas viram que a pedra havia sido removida. A pedra havia sido removida e ao entrarem, ou melhor, antes de entrarem, havia um anjo, um homem, do lado de fora do túmulo, e perguntou assim: o que é que vocês vieram buscar? E elas estavam assustadas porque não tinham visto o corpo. E quais foram as palavras deste homem, que na verdade era um anjo de Deus? Por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está mais aqui, mas ressurgiu. Grande notícia, irmãos. A melhor notícia que se poderia ouvir. O Senhor Jesus Cristo havia ressurgido. Ainda o anjo falou: vocês não lembram das palavras que ele falou, que no terceiro dia ressurgiria? Elas saíram imediatamente, irmãos, para compartilhar a notícia. A motivação era essa agora, compartilhar esta boa notícia. E foram ter com os discípulos, anunciaram aos discípulos que estavam reunidos. Mas os discípulos, irmãos, não tiveram a mesma alegria dela imediatamente. Eles pensaram: isso é um delírio, elas estão delirando. Eles não acreditaram. Não acreditando, Pedro foi conferir, irmãos. Ele foi lá no túmulo para conferir e viu só os lençóis e ficou maravilhado. Veja, irmãos, as mulheres ficaram maravilhadas e foram divulgar, e foram compartilhar. Mas Pedro, irmãos, Pedro somente ficou maravilhado. Viu os lençóis e ficou maravilhado. Veja o texto da nossa lição. Como as mulheres devem ter se sentido? Tinham acabado de ter uma experiência incrível que as deixou maravilhadas. Mas os discípulos acharam essa experiência um delírio. Estavam delirando, não podia ser verdade. Não acreditaram nelas. Assim, sem saber se deveria acreditar nas mulheres ou não, Pedro correu ao túmulo para ver por si mesmo. As mulheres creram. Pedro ficou admirado e não saiu anunciando. Veja ainda outro texto da lição. Independentemente da reação de Pedro, assim que as mulheres ouviram a notícia sobre Jesus, quiseram compartilhá-la. Que motivo maior para a missão pode haver do que contar aos outros sobre o que Jesus fez por nós? Que estímulo maior pode haver do que espalhar as boas novas da salvação em Cristo, nossa esperança? Haveria, irmãos, alguma notícia melhor para ser dada às pessoas, para ser dada aos seres humanos, nesse mundo tão complicado, nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão mau? Haveria, por acaso, alguma notícia melhor do que a salvação no Senhor Jesus Cristo, do que as boas novas do Evangelho? Qual é que deve ser, então, irmãos, a nossa experiência com relação à missão de Deus e à nossa missão? Veja ainda, precisamos ter uma experiência pessoal com Deus antes de compartilhá-la. Nosso desejo de dividir com os outros o que tanto amamos deve ser parte crucial da nossa motivação para a missão. Afinal, não podemos repartir o que não temos. Ora, se nós recebemos a notícia da salvação,
através do Senhor Jesus Cristo, se nós aceitamos essa salvação pela fé, o que é que pode nos impedir de compartilhar esta boa notícia? Boas notícias devem ser dadas, irmãos. Veja como já estudamos algumas lições atrás. Quão formosos são os pés daqueles que levam boas notícias, e nós podemos levar essas boas notícias. Às vezes, irmãos, o que nós vemos é que as pessoas são ávidas para dar más notícias. Veja, por exemplo, os noticiários da TV. Só dão más notícias, irmãos, porque boa notícia parece que não dá audiência. Nós podemos fazer a diferença. Podemos fazer a diferença dando ao mundo as notícias, as boas notícias, as melhores notícias da salvação no Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja com cada um de nós e que a nossa motivação seja compartilhar com os outros as excelentes notícias da salvação, aquela que nos é dada graciosamente por causa do amor de nosso Deus o Pai por cada um de nós. Deus esteja com cada um ao compartilharmos as boas notícias da salvação.